Que saudade de você. Guardei o teu chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, oh, vovô. Para em frente ao varandado, recordo os tempos atrás. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. O gibão no canto caído, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando que triste grunhido. Vovô, eu sou seu netinho tolo. Que saudade de você. Guardei o teu chapéu de couro, vovô, vovô. Que saudade de você, oh, vovô. Agora com você, Nil Santana. Para em frente ao varandado, recordo os tempos atrás. O chivão no canto caindo, a cela já não presta mais. O chivão no canto caindo, a cela já não presta mais. Jaleque tem ninho de rato, jogado no canto perdido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando com triste rumido. Ao lado eu escuto o cachorro, chorando com triste rumido. Oh, oh, eu sou netinho tolo, que saudade de você. Saudade, saudade de você, vovô. Meu netinho tolo. Quem tá vendo a gente já é com o Padre Abraão. Estamos principiando aqui o Côté Cultura, graças a Deus. Hoje é a quinta-feira, quarta-feira, hoje é quarta-feira. Estamos chegando por cá, né, compadre? Aí, principiando. Compadre Abraão, muito boa noite pra você aí. Tá bom da serra, compadre? Tá bom da serra, não sei se tá mais compadre Pochó. Pochó, mas Pochó. Raimundinho velho. Vai dar um velho teimoso, desgraçado, né, Raimundinho? Que os cobriu apareça aqui na Bahia pra nós bater um ramoado aqui uma hora, beber um pitu, né, compadre? Um menino bonito, tem que estar aqui. Eu conheço. O que foi? Que negócio é esse aqui? Aí é feio, eu conheço. Você não conhece não, seu filho do Cuscobeu. Estou aqui com uma radiola com defeito desgraçada aqui, essa radiola. Fala de novo. Aí é feio, eu conheço. Jesus e Maria José, né, pai? O estudo aqui está precisando passar por uma pavimentação, ver se melhora, né? Retifiscalização. Vá, fale melhor agora pra gente ver se tá nos conforme. Aí é feio, eu conheço. Tu conhece, menininha aí, filha do Coscobeio, tu conhece? Posso rir. Posso rir, não tô nem aí, né, compadre? Não tô nem aí, né? Aí é mentira de Didinha, meu filho. Eita, compadre Clério, muita gente boa assistindo já o Côté Cultura, com Mariana Almeida Tabucá, compadre Bernardo Viva Mari, Camila Araújo tá aqui, Zé João Coscomeu, Zé João Abraão tá lá de São Paulo vendo a gente, né, compadre Abraão? Tá lá visitando lá a gente pela via internet. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma coisa nova aqui pros agricultores da região, a gente tem de tudo um cadinho aqui. E tudo um pouquinho, estamos transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, a gente não é beijo de nada. É os meninos desembestados, como dizia, vai pela beirando a cerca, para não ser atropelado aí, né, compadre? Tá entabuando a serra aí, né, compadre, velho? Zé João, Coscomeu, como é que tá tu, Zé João, aí nas fazendas? Aí, né, Zé João tá lá fazendo, tá lá nas Teofilândia, né? Tá em Teofilândia vendo a gente, que ele não é besta nem nada, Zé João velho, Coscomeu. Zé João, bora arrumar os negócios, Zé João, botar a coisa pra adiantar, né, Zé João? Botar a coisa pra adiantar, senão a gente não vai ficar nesse moído a vida todinha, né, Zé João? Tem que melhorar as coisas da gente, né? Ver se nós ganhamos um dinheirinho nesse São João aí, Zé João cantando lá pros baianos, lá na... Cadê ele? Deixa eu ver se ele adianta aquilo lá, pra eu tomar um golinho de água, Zé João.
Cusco meu, aí é o sobrinho de seu Vianney. Cadê ele? Oi, amiga senhorita. Olha, aê. Eu nunca pude lhe dizer. Oi, pé. Eu pude mais 4 cheios para baixo. O seu mãe me perguntou. Cadê os becks? De onde venho, nem pra onde vou. Quem tem o nome de Reinaldo? O nome de Reinaldo, quem tem? De onde venho, o nome de Reinaldo, quem tem? Quando a mãe embora, já passou. Dói. O que importa é saber. Rapaz, foi a ideia de desligar o som. Bota aí, Edu Claudinho. Que humilhão. Quem manda essa daqui? Já liguei pra Renato 4 vezes. Nunca tem é quase nada. Chama na roda. Mas temos só como amigo. Ô, Rob, vem cá, Rob. Quer ser, vem morar comigo. Ei, velhinho. Uma gaioca. Chega, Rob. Pega nosso amigo. A pancada aí é foda. Vai, hoje vai. Sai o que vem correndo. Se ela morar comigo, se não tiver, ela leva fé. Ah, Zé João do Cusco meu, apaixonando o pessoal aí das Teofilhanas, né, compadre? Do setor Teofilhana, Zé João, tamo junto. Zacarias Calheiro Tapucá, Gil Lima, chegou Gil Lima, o homem mais bonito da Bahia nos anos 80, porque agora depois do 2020 ficou feio. Aí é feio, eu conheço. Quem conhece sou eu, você tá falando porque você tem uma língua desembestada, mas quem conhece sou eu. Aí é feio, eu conheço. Eu aqui conheço, né, Pachimba? Eu aqui conheço. Mas deixa os meninos não sorrir não, né? Não tenho medo de nada. Tem medo de nada não? A verdade é essa. Eu não tenho medo de nada. Sim. A verdade é essa. Por que não tem? Você é um menino direito, um menino educado, de família direita. A sua mãe é a mãe exemplar, Sim. católica. Sim. E você fica numa molequeira dessa aí, Sim. Sua com cara de bicho, Mil, É, fazendo sua sua fuleiragem. sacanagem. respeitar. Fuleiragem. É, Filho de compadre. família direita e de honestidade. Não é filho de vagabunda, não. É. Tá a mãe aqui pra resolver esse problema. Resolva. Eu vou levar pra juíza. Sim. Deixa a vida dele. Quem é? Eu sou mãe estando doente. Minha pressão alta. Vem na hora de eu morrer por causa dessas misérias. eu tô mexendo Vai botar retrato teu, desgraçado. Eu tô mexendo a senhora por a... A véia tá retada. Oi? Se amanhã tiver qualquer coisa que for pro médico, Ah. a responsabilidade é sua, viu? Vá você, por Pode se te lascar. contar aí que o bicho vai pegar pro seu lado. Você vai mostrar pra mim lá do que Não me compara com um diabo daquele Quito. Quito, foi Ela tá Quito. virando na desgraça aqui, ó. For... Tá tudo tremendo aqui, eu vou levar Tá tremendo. Pode levar pro médico. Ela vai vir, rapaz. Fica Oi, nessa- esse indivíduo. Ah. vai ser- O que foi, compadre? Ele vai vir, não tem problema nenhum não vai ter nenhum tipo de pafarrão. É, meu filho. Olha o bambu, Rai. É mesmo. Vai gemer, né? Programa Qualquer Cultura. Compadre Álvaro Santana tá por cá vendo a gente, compadre Gil, compadre Rui Carlos tá chegando por cá, Yasmin, compadre Gil Lima, vamos ver, cadê Yasmin? Gil, fique na sua, viu, Gil? Fique na sua, que nós estamos descobrindo os talentos da região, as pessoas bonitas, tá trazendo aqui. Yasmin vai tocar um violão aqui, invocado, coisa moderna, né? Pra juventude, pessoal da juventude. Não, Gil? É, tem as pessoas românticas também, a gente tem que respeitar os românticos, porque os românticos é quem faz coisa de casamento, né? Os amantes da música. Cadê, Gumaro, que foi? Eu vou dormir, viu? Vá. Te amo. Eu também. Também me ama? Não, também vou dormir. Cadê? Menino, filho da p... Sim, Gumaro, foi o quê? Eu vou dormir, viu? Te amo. Eu também. Também me ama? Não, também vou dormir. Expocoité, vê a riqueza daqui prosperar. Expocoité, vem fazer negócios, vem aproveitar. Expocoité, tudo do campo, as melhores raças. Nossa festa é saudade que fala, né?
20 a 24 de março. Venha para a Expo Coité, num Parque Aguinaldo Ramos Gomes. Exposição de grandes raças, fila de artesão, feira de agricultura familiar, apresentações culturais e muito mais. Expo Coité, Secretaria Municipal de Agricultura, Prefeitura de Coité. Tempo de novas conquistas. Vai começar, né? Pra semana o bambu geme lá, né, compadre, velho? Adão, tu apareceu, Adão? Bora ver aí. Bora cuidar, né? Cadê Yasmin? Cadê Gil? Tá aí mais a galera assistindo aí no Ponto de Taca, Gil. Olha a pose de Gil. Olha a pose de Gil assistindo com o Executor. Não, Gil, você tá gordo. Quem disse foi Gil, você tá gordo. O todo dia também dá uma Vai, fala aí. Não, manda um alô pro Executor aí, vai, Gil. Vou botar lá hoje. Gil Lima, taxista. Del Lima não. Gil Lima. Gil Lima. Seu ouvinte número 1. Ouvinte número 1 aqui do ponto de táxi, estava lá no sul da Bahia, correu para Coité, o calor apertou aqui. Não liga. Olha pra cá, Gil, deixa de pataquada. Sorrindo, tirando sarro, né? Tirando sarro. Ele dá uma entradinha lá e diz que tá nas audiências aí, né, compadre Gil? Muito bem, compadre Gil. Tamo junto, Adão Carneiro. Cadê Yasmin? Deixa eu ver. Pode ser gostar de alguém, esse tal alguém não ser seu. Fico desejando nós gastando mar, pôr do sol postal, mas ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, meus melhores beijos serão seus. Rapaz, a voz aqui, voz bonita de Yasmin, né, compadre Dadão? Tá vendo aí, Adão? As meninas de hoje é tudo desenvolvido. Os meninos de hoje é uns venenos, né, compadre? Bonita a voz de Yasmin aí. Botou pra bruguelar aí, depois Giba. Tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir me. A irmã de Bernardo Viva Mares, mais de Julinha e a filha de Camila, mas é lá das Guabeiras, viu? Lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, meus melhores. Ganhou pra Michael Jackson aí, já tá nas paradas de sucesso. As mocinhas de hoje. Ô Chimba, daqui a pouquinho, Chimba, você vai ver uma matéria aqui, já tá aqui na nossa região, lá na Gangorra, Zelinho já tá, Chimba, com uma máquina agrícola manual, motorizada, a gasolina, arando terra, tá o maior sucesso, fui lá de perto para eu mostrar pro povo aqui, viu? Foi, viu? Você, Chimba, que é fazendeiro, né, para os carros, pode adquirir uma, você vai ver aí que coisa bacana, né? Para pequeno produtor, não precisa ser assim. Para um cara que é fazendeiro, que tem tarefas e milhares de quilômetros. E longe de você, meu coração bate forte. Então vai se vir, vai ser muito procurado aí, né? O Zelinho tá botando para bruguelar lá, um negócio bacana. Adianta, uma que mão de obra hoje não acha, né? Mão de obra hoje não acha de jeito de qualidade, de jeito nenhum. Eu vou perder a paz, eu sou capaz até de morrer. Otávio Edivaldo, lá de Vale da Roça, tá assistindo a gente lá. Dois irmãos juntinhos que só beijo de bola. Quem tiver sua viola, não deixe ela no canto. Quando a viola se acorda, eu também me levanto. Se eu pudesse, eu cobria minha viola com pano. Ela chora quando eu canto.
companhia nas horas da solidão. A viola me acompanha no claro e na escuridão. A viola meus dedos conhece, por isso merece a minha atenção. Pode ser gostar de alguém, esse tal alguém não sei se eu fico desejando nós gastando mar, pôr do sol postal, mais ninguém. Tanto a Deus para esquecer, mas só de pedir me lembro. Rapaz, que voz afinada aí, né, comadre Neuza Santana? Comadre Neuza Santana, tome a garrafada pra essa tosse melhorar, comadre Neuza. Pega umas folhas de que eu esqueci aqui, meu Jesus. De Capo Santo não é Capo Santo não, Nilson, não é Capo Santo, vai por mim que eu vou lembrar aqui, hortelã graúdo, molhe direitinho, lave, bota um pouquinho de açúcar, mais ou menos um meio quilo, por o caso, né, aí você pega umas 3 dentes de alho, machuca direitinho com a Neuza, direitinho, faça isso que eu estou lhe dizendo, direitinho, bota dentro para ferver, bota dentro, quando estiver virando caldo, aí você tira, bota um pouquinho numa xícara, bota umas pinguinhas de gota de limão e chama nas caras dos peitos que esse pigarro que nós temos de família vai acabar, né? Foi assim que eu sarei meu pigarro aqui, comadre. Lembrança, papai aí, mas mamãe tá vendo a gente lá por YouTube, na televisão, na parede, pendurado, né? Os meninos aí, mamãe, mas papai. Tá vendo eu com o Padre Chimba, Bichesso Filho, com Marieva. Zé João com Marieva cantou uma música bonita agora aqui nesse tantinho, foi lá no bar do Bidonga, lá no setor do Estelfilândia, né? Marieva Oliveira, irmã do comadre Evanusa Oliveira, Gerson Fio, Adão, Coço Comer, outro Adão. A bucha tá solta, né, compadre? É o barriga grande, filho de Deus, ele não tem jeito não, é depois... É, boa noite, indo bucha grande. Os buchos grandes tá sofrendo. Só tem barriga grande aí. É, compadre, é demais, as mulheres dão uma tristeza, né, compadre? Júlia tá assistindo também, compadre Julinha, tá um juiz, Julinha. Julinha, sua irmã vai ser cantora, Julinha, afinada, igual o Michael Jackson, né? Vai virar no Coscobel, Julinha. Você, mais Bernardo, cantando a música do Estou, você foi, subir lá no vácuo, Maria Chiquinha. Ficou boa, mas ali é dublado, né, Chiquinha? É diferente, aí ela tá desbestando mesmo, ela tá fazendo aquilo que realmente é para ser feito, né? É, foi Bernardo que cantou direitinho aí, Marjulinha, mas já tá todo cabelado, mudou a voz, ficou a voz. Abracei a família, né, Bernardo? Tem que melhorar essa voz aí. Bernardo disse que vai pra Rússia, não vai não. Lá só tem guerra na Rússia, viu, Bernardo? Não tem futuro lá não. Você sabe disso, viu? Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que você foi fazer no mato? Eu precisava cortar lenha, Genaro, meu bem. Eu precisava cortar lenha.
Não, tá de férias, tá de férias. Aí tá de férias, não tem futuro não, aí não tá de férias. Aí é feio, eu também sei, graças a Deus não precisa ninguém me falar que é bonito, né? Que não tem necessidade disso, né? É, meu filho, olha o bambu, vai. É mesmo? No programa Qualquer Cultura. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Por que, filho de Deus, tem essa dificuldade todinha aí, né, compadre, velho? Esse cara vai admitir, viu? Ei. Vai admitir nos infernos. Desde palavrão que nós estamos chegando na Coreia, não dá certo aí, né, filho de Deus? Oxe. Compadrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô, Braia, vá catar licuri, Braia. Boa noite, indo bucha grande. O que é que tem? Só tem barriga grande aí. É os barrigudos. Só também aí. É os buchudos. Descendo com mulher teu aí, só mentorinho. Só um mentorinho, velho. É assim mesmo, né, rapaz? Agora eu tô sabendo que tu tem bucha grande aí. O bucho grande. Eu vai te ver. Parece que tu tem mesmo bucha grande. Vou dar um alô para meu amigo Mazinho aí, que tá assistindo a gente aí, Zelinho. Mazinho da ambulância, Coscomeu, tá em Salvador, hora dessa, na luta lá do Coscomeu lá. O povo não para de adoecer, né, Mazinho? É um vai e vem danado. O Padre Mazinho tá aí há 19 anos, 60 meses, nessa luta aí. O Padre Mazinho, tamo junto, né, Mazinho? Deus ajudar, tudo vai dar certo, né, Mazinho, velho? Tá aí levando o povo de Coité para Buritiba, para Chapada Diamantina, Salvador, Feira. Aonde precisar na regulação, o Mazinho tá trançado, não tem dia e nem hora aí, né, Zelinho? Agora vamos voltar, vamos adiantar o lado aqui. Daqui a pouco, cadê Gerson Fio? Se prepara aí, você Machimba, Parrudo, que tá assistindo Coité Cultura aí, com o Palandualo, vocês estão assistindo, né? A matéria hoje é uma máquina agrícola. Manual, mais motorizada, e aí lá no sítio de Zelinho, a gente foi lá fazer um negócio interessante. Zelinho tá no alegria igual pinto no lixo. Por quê? Porque a gente tá resolvendo a situação da roça dele lá. Ela tira babu, giara e deixa tudo prontinho. O milho da pipoca, economia danada, uma força do motor danada. Vocês vão ver que coisa bacana daqui, né, compadre Miguel? Miguel dança, tá vendo a gente também lá. Aí no Peba de Mãe. Eita, furuco, velho, né, compadre? Daqui a pouquinho, deixa a gente organizar aqui os nossos resumos do dia. A Polícia Militar descobriu na madrugada dessa segunda-feira, em Conceição do Coité, mais de 494 mil mortes no cemitério. Aí não tem pano correr, né, compadre? Tá na vida, tá... Ô, Miguel, vai ter o samba aí do dia 30 aqui, Cabana do Galego, viu? A Cabana do Galego vai vir aí, topa tudo. Vai vir o grupo de Lozinho de Lagoa Grande, vai ter Nil Santana lá, Maio Velho, Forrobodó. Convido o pessoal aí, viu, compadre, velho? E você, compadre Miguel Danta aí, do Peba, velho, do Coscomeu do Peba, porque se não for os Peba, não tem os Pebu, né, compadre Miguel? Lembrança aí o pessoal. Então é dia 30, viu? Dia 30 vai ser aqui na Cabana do Galego, Rezado de Galego, vai ser de bom todo, vai estar tudo certinho. Juntinho que nem beijo de bota, todo mundo junto. A gente não pode vacilar de jeito, qualidade nenhuma, porque se não o tempo passa, né, compadre? Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Tá vendo Hoje aí, eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Acertou, miserável. Tá vendo aí, compadre? Sem dinheiro é difícil, né? Compadre Mazinho disse que tá colado nesse samba que vai sambar até de madrugada. Ele gosta, compadre velho, foi aberto, ele vai. Se tiver desocupado, né, Mazinho? Se tu tiver desocupado, se não tiver desocupado, não se sabe se tu vai poder vir. Porque o teu trabalho de ambulância, desse negócio na saúde, o povo sempre tá precisando de ramicer aí. Não é isso mesmo? Não diga que vai poder vir, a gente de repente torce pra Mazinho, mais um que gosta do samba da gente aí, misturado e coisado, né? Daqui a pouco, Mazinho, a gente vai botar aqui a máquina agrícola, né, que vai acontecer, né? Daqui a pouquinho. Otávio Edivaldo. Vendo a gente lá na Chapada Diamantina. Cante mais. É de manhã na ponteira do curral, meu leite eu vou tirar. É de manhã eu vou tirar meu leite na ponteira.
Dei uma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a ação dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a ação dessa triste solidão. Puxa o fole, Nil Santana, vamos matar saudades. Ei, fole, velho gemedor. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Fala pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor. Ei, fusaca, né, comadrezita? Eita, fusaca danada, comadrezita. O povo dançando uns com os outros, moendo. É pra ser assim, né, comadreza? É, comadreza Santana tá lá vendo também. É pra ser assim, homem e mulher pra estar assim, agarrado, unido, se beijando, mordendo, se enfergando, dando tapa no pé do vidro um do outro, porque esse negócio de homem com mulher, esse negócio moderno demais, pai Jaime, não dá pra ir não, né? É, não dá muito pra chegar assim, entender essas coisas. Mas vamos adiantar, não dá conta de ninguém, né? O bom é essas festas aí, que dessas festas assim, são uns casamentos. Garra aí é bom, aí sim. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Quem gosta também é com o Padieri. Com o Padieri lá é os infernos velhos pra gostar de preciso só saber. Lá nas Aroeiras, gosta de um shotzinho assim, né, com o Padieri. Roberto Cardoso chegou, né, Vanusa? Agora o Vanusa tá botando um joinha ali, dizendo que é assim mesmo. Só se apruma se for assim, agarrar. Ei, fole, velho gemedor. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor. É bonito de ver, né, compadre? É bonito de ver o homem e a mulher agarrados, dançando, tomando cachaça junto,
dormindo, montado no cavalo, bebendo pitucilina, comendo farinha. Aí, ó, ó que velhinho do Coscobinho, esse velhinho aí, ó, com chapéu na cabeça, né? Aí sim, rapaz, esse é o verdadeiro mundo que Deus deixou o homem e a mulher, pra esse moído aí, né, compadre? É, né, filho? Olha, esse grupo tá muito parado. Vamos despertar esse grupo, minha gente? Agora! Bora lá! Tirou a cigarra! O beijo carinhoso do macaco no coração dessa galera maravilhosa, desse grupo, mano. Esse grupo tá muito parado. Vamos despertar esse grupo, minha gente? Razão mesmo, Nara. Nara das teofilândias, Nara da pipoca, né? Da sofona. Tá parado mesmo, Nara. Tem falta de higiene da Nara, né, compadre? A gente vai descambar lá pra fazenda de Zelinho. Antes de mais nada, viu, gente? Vamos ouvir aqui essa reflexão pra gente entender como é que tá aí a ideologia da vida, né? Vamos ver. Para nós que somos idosos, aqui estão alguns dados para refletirmos com muita atenção. Veja só, o inventor da esteira morreu aos 54 anos. O inventor da ginástica morreu aos 57 anos. O campeão mundial de fisiculturismo morreu aos 41 anos. Maradona, o grande jogador de futebol argentino, faleceu aos 60 anos. Mark Hughes, fundador da Herbalife, morreu aos 44 anos. Mas em compensação, o criador do frango frito KFC, lanche nada saudável, morreu aos 94 anos. O criador da Nutella morreu aos 88 anos. Imagine, o dono dos cigarros Winston morreu aos 102 anos. E aquele que se encarregou de industrializar o ópio morreu num terremoto aos 116 anos. O fundador dos conhaques Hennessy morreu aos 98 anos. O Delfim Neto, Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, que pesa 122 quilos e jamais fez qualquer exercício, segundo ele mesmo conta, tem atualmente, sabe quanto? 93 anos e goza de excelente saúde. E me explica uma coisa, me explica como os médicos concluíram que exercício prolonga a vida. Como? Porque veja só, o coelho, ele está sempre pulando e correndo de um lado para o outro e vive apenas 2 anos. E a tartaruga, que não faz exercício nenhum, vive 100 anos. Então, minha gente, muita calma nessa hora, muita calma. Descansa, relaxe, ame muito, coma bem, tome seu vinho, sua cervejinha, muita tranquilidade. Beba um uísque, uma caipirinha de vez em quando e aproveite a sua vida com prazer. Agora eu vou te dar algumas dicas de como envelhecer bem. Então, preste muita atenção. Primeiro, não se meta na vida dos filhos. Não interfira na educação dos netos. Ame o seu genro e a sua nora, porque afinal de contas foi o seu filho ou a filha quem fez a escolha. Muito bem, o senhor está certo mesmo. Eu não quero nem saber dos netos, eu estou dizendo o que ele vai fazer, deixa de fazer. Nunca tome partido ou opine no casamento deles. E outra, não fique um idoso reclamão. Não seja um idoso com pena de si mesmo. Não fique falando, no meu tempo, na minha época. O seu tempo e a sua época já passou. Tenha planos para o futuro. Não fique falando de doenças também. Tenha certeza de que ninguém quer saber. E não importa também quanto você ganha. Mas você tem que poupar todo mês uma pequena quantia. E não faça prestação. E se não der para poupar, compadre Excelência, o que é que eu faço? Idoso não deve pagar carnê. Tenha um plano de saúde. Ou então guarde um dinheirinho para despesas médicas. E guarde também dinheiro para o funeral, ou então tenha um plano... Rapaz, agora eu fiquei triste com o senhor. O negócio de faca, de funeral,
deixa botar no arreio. General, não deixe problemas para os filhos. Não fique ligado em noticiário de televisão ou em política. Afinal, você não vai resolver nada mesmo. Só veja televisão para se divertir, não para ficar nervoso. E se virar os olhinhos pode, seu macarrão, diga aí. Se gostar de um bichinho de estimação, tenha um para ocupar o seu tempo. Ao se levantar, invente moda. Caminhe, cozinhe, costure, faça horta, mas não fique parado esperando a morte. Seja o idoso limpinho e cheiroso. Idoso sim, fedido jamais. E tenha alegria por ter ficado idoso. Muitos já ficaram pelo caminho. Tenha uma casa e um modo de vida onde todos queiram ir e não evitar. E isso só depende de você. Use a idade como uma ponte para o futuro e jamais uma escada para o passado. Na ponte para o futuro, sempre terá companhia. E lembre-se de uma coisa: é melhor ir deixando saudades do que deixando alívio. E para finalizar, não deixe aquele bom vinho e nem a cerveja para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Idosos não devem beber vinho ruim. Eu já ia me esquecendo de uma coisa importantíssima. Jamais vote no PT. Você é idoso, então aproveite o que a vida lhe ensinou e seja feliz. Ai, tuberculoso. Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Vamos, água, porra. Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Acabou de tomar um conselho agora de bidonga, de coisinha, né, compadre Jaime? Aí, tomar um bom vinho, parar de ser reclamão, cuidar da vida, ter mais alegria, aproveitar. Faz todo sentido, Jaime. Faz todo sentido aí, compadre Jaime. Né, compadre Vanusa? Ficar procurando, reclamando da vida, que isso, dói ali, dói acolá. Botar a vida pra frente, né? Esquecer, no meu tempo os meninos não passavam na frente dos mais velhos, se passasse o bambu gemia. Mas já foi embora, o tempo de hoje é diferente, né? Aquele tempo não volta mais. E temos que se adaptar aos dias de hoje, né? E aí a gente, tudo isso que o compadre Elonai aqui falou, ele tá certo, tá certo. A gente veja aí uns atletas aí que morrendo antes da hora, às vezes força demais para perder peso, para ficar bonitinho. Tem muita gente aí tomando medicamento em academias, para ficar o milho da pipoca e tal e coisa, pegando peso exagerado, e o oveiro baixando, pegando veia estourando, hérnia, e uma coisa e outra. Eu quero sossego, eu quero ir para Rolúpia, Ponta Grossa. É isso, pai Jaime? Quero saber de coisa boa, para alegrar. Negócio de estar com um negócio de estar agorando aí com o que foi? Excelência. Ai, tuberculoso. O dia vai passando, a noite vem chegando, o céu escurecendo, parece me dizer que vai chorar comigo nesta noite de abandono, perdendo noite de sono, esperando amanhecer. Não suportando a solidão, abro a janela e descrito o nome dela na palmeira do quintal. Volto pro quarto tão nervoso, enciumado, ao saber que a teu lado está dormindo meu rival. Eu não entendo. Não corta essa coisa não, você tá numa paixão arruinada aí, você vai cortar aí, vai acontecer uma coisa ruim, né? Eita, compadre Jaime, tô ligado. Bora adiantar, compadre Jaime, vamos lá agora pra fazenda de Zelinho, bora pra lá pra fazenda de Zelinho agora, pra gente ver a máquina agrícola de Zelinho, manual, viu gente, motorizada, mas
Uma coisa moderna, já a tecnologia para ajudar o pequeno agricultor, né, a se desenvolver por conta de falta de mão de obra humana, né? Não está achando mais, né? Bora adiantar. E cadê Zelinho? Bora, Zelinho! Mulheres deste mundo, foi um simples vagabundo que ganhou meu coração. Trocasse o luxo. O cara perde a mulher pro outro e fica chamando de vagabundo. Não é assim também não, não é assim também não, né, compadre? Edinho, Edson, não é assim também não. Marcelo Moraes chegou por cá, o padre Marcelo Moraes vem na rede aí, boa noite, que eu escobei. O cara perde a mulher pro outro lá e fica dizendo que o outro é um vagabundo. Não é assim também não, né, Dodon? Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Boa água, porra. Tu é meu primo. Por que faz isso, essa agressividade? Ai, tuberculoso. Maconheiro descarado. Olha aí tanta riqueza para viver na pobreza, foi cruel tua decisão. Bora, agora é a hora de nós chegar, todo mundo. Chimba tá pronto aí, Chimba. Presta atenção. Compadre Galego já tá vendo a gente lá. Compadre Landual também, que é agricultor, né? Você fazer aprender com o Zelinho. O Zelinho tá dando lição de moral, saiu na frente aí. Bora pra focar lá pro Rancho Fundo, Zelinho, Fazenda Ventania, Sítio Ventania, é aqui na região da Gangorra, né? Da Gangorra 2. Não é Gangorra, como é o nome? Gangorra mesmo, né, Zelinho? Bora adiantar, compadre de Santana, bora! Dei uma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixasse até sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor. Meus amigos do Coité Cultura, estamos aqui no sítio Pazelinho, o sítio Ventania. Nós vamos aqui ver uma máquina que o Zelinho adquiriu lá do sul do estado, comprou lá no Rio Grande do Sul. Tratorito, Zelinho já tá aqui com um sorriso alegre, virado o pinto do leite. Bom dia, Zelinho. Bom dia, Ninho. Vai dar certo a entrevista? Com certeza. Bora lá, você é invenção, você é um matuto, mas é desenvolvido. Foi arrumar essa máquina, como é o nome da máquina? Tratorito. Bora lá, Zelinho, bora. Então a gente vamos lá ver, mostrar pro pessoal que agricultor sabe se virar. Bora com o Mariano, passa pra frente, adiante. Então depois da chuva, ó gente, como é que tá isso aqui, a laranjeira. Olha que coisa bacana, como tá aqui o aipim. É gratificante depois que a chuva chega no nosso sertão. A coisa é benéfica demais. Só Jesus mesmo. Aqui as bichas, as maracujá de facho. Aqui é maracujá da boa, legítima, sem agrotóxico. Pois a gente vai fazer esse dedinho de pirela aqui com o Zelinho. E a gente vai mostrar aqui essa máquina que facilita muito para o pequeno agricultor. O Zelinho aqui tem umas 7 a 9 tarefas de terra. Não gasta mais trabalhador, então essa máquina já ajuda bastante a desenvolver e facilitar a terra aqui. Vamos chegar para lá e bater uma pilera aqui, né? É uns coscobeiros, rapaz. Olha aqui como tá o feijão de corda, ó. Eita, vou levar uma coisa para eu comer aqui, viu, miudinho? Machixe aqui, ó. Isso aqui é na papa, com cuscuz, é bom demais. Aí só fala em cuscuz, vamos parar de cuscuz. Estamos chegando. Quanto é que você queria? 500 milhões? Quanto? Zelinho, 30 anos aqui dentro, Zelinho? 30 anos? 40 anos. Eita, coscomeio. Mas também já tô perto de viajar. Não diga isso não. Cidade dos pés juntos. Que nada, você não sabe não, ninguém sabe não. Qual é o plano de Deus? Olha a machichada aqui. Tá muito longe, Zelinho? A aração de terra tá perto. Olha a piaba aqui, virado o furungo aqui. Tá pertinho aqui. Tá chegando.
Pois é, pequenos agricultores, através dessa matéria hoje, vocês aí que ainda não adquiriram essa máquina, né? Tratorito. É uma máquina agrícola, é manual, ela é para facilitar. Há uns anos atrás, no lugar desse motor era um burro. Hoje aí o formato de um arado. E com o Pazelinho é quem vai daqui mostrar pra gente. A gente vai bater um dedo de papo para mostrar para vocês que de repente vocês, depois que ver essa matéria, vocês vão ter interesse. E Zelinho vai dizer aqui direitinho no nosso bate-papo quais são as vantagens que essa máquina tem aí. Meus amigos do Coité Cultura, estamos aqui mais uma vez no sítio de Zelinho, com o Pazelinho da Gangorra, conhecido, o homem do fitzinho vermelho. Agora é touro, negócio de fita, agora é touro. Estamos aqui para a gente trazer uma novidade para os telespectadores e até o pessoal da agricultura que assiste a gente, o pequeno produtor, né, que Zelinho adquiriu uma máquina aqui, né, o Tratorito. A gente já vai mostrar nas imagens para vocês a forma que isso facilita a vida do homem do campo. Hoje já não se encontra mais trabalhador, mão de obra mais, então tem que ter essas máquinas agrícolas para facilitar. Então, bater um papo com o Zelinho aqui, a gente vai mostrar para vocês. E através dessa matéria, vocês podem até correr atrás e comprar uma máquina dessa. Zelinho, bom dia, Zelinho. Bom dia, Ninho Santana. Tudo bom, Zelinho? Bem, graças a Deus. A chuva já animou muito aqui, né, Zelinho? Com certeza, maravilha, melhorou demais. Né, você, tá bom. Aqui a gente percebe que as laranjeiras tá tudo fabulosa, né, Zelinho? Querendo prometer uma safra boa. Tá tudo bonito, graças a Deus. A terra tá molhada ainda, apesar da quintura, a temperatura alta, mas a terra tá molhada, né? Ô, Zelinho, janeiro e fevereiro pra gente é novidade tá assim verde, né, Zelinho? Não, Ninho, agora é tempo, a trovoada, né? Porque né? Trovoada já sabe como é. Chove hoje, passa um mês sem chover. Eu digo, mas janeiro e fevereiro não é mês de sol não, Zelinho? Não, o verão é sol, o verão todo é sol. Agora tem as pancadas de chuva, né? Pancada de chuva. Que chama trovoada, né? Trovoada. A gente chamava de setembro, cambueiro de setembro, né? Cambueiro, mas os cambueiros de setembro não existe mais. Acabou. Aqui você, Zelinho, você é quantas tarefas aqui, Zelinho, do seu sítio? São 9 tarefas, são 7 de frutas. 7 de frutas. É pau viola, né, Zelinho? Com certeza, só pra quem tem coragem e disposição, né? Não acha mais um trabalhador, né, Zelinho? Não, o homem do campo, a juventude não quer mais trabalhar. Os idosos não aguentam mais. Quando eu não aguentar mais trabalhar, esse povo da minha idade, acabou, a roça acabou. Essa geração descansa, for por aposentadoria? Tranquilo, não acha mais quem trabalha, não. A juventude procura ganhar qualquer coisa na cidade, na moleza. Computador, na tecnologia, mas... aqui na roça não tem mais trabalhador, não. Você não tem ninguém com você aqui, Zelinho? Não, tem não, Deus e eu. Tem um rapaz que me trabalha aqui, mas só que ele fez uma cirurgia, né? E aí vai passar 4 meses sem trabalhar. Mas você é um homem aposentado, né, Zelinho? 65 então, anos. Já não é mais obrigatório. Não, já tá devagar, tá devagar como eu mesmo. Não, Zé, você não tá devagar não, Zé. Não sou o quê, Não, dê graças a Deus, você é um cara forte. Você é um cara forte, você dá a idade que você tem com 60 e poucos anos. Fazer dar conta, você quem vem aqui sabe, tá vendo tudo zeladinho aí. Bom, Zelinho, a gente vai falar um pouquinho aqui da Tratomac. Tratomac, o nome é Zé? Tratorito, os coscobeus, Tratorito. Só é uma máquina agrícola, é tipo um arado, mais ou menos isso. A novidade é coisa boa, né, Zelinho? É uma maravilha, viu? Eu já era para ter comprado há muito tempo, mas alguém me incentivou, eu fui na Coité Rural, vou citar, não tem problema, não? Não. E aí eu acabei comprando essa semana. Porque aqui, Ninho, olha,
ela tá patinando. Sim. Porque a terra é muito fofa, foi arado de trator de pneu, entendeu? O besouro, né? O conhecido besouro. Então ela tá muito fofa e ela fica patinando, aí não adianta mais. Mas pega uma terra firme, numa areia, vai embora, é rapidinho, viu? Ô Zé Linho, mas a tração é do próprio maquinário, né? Não, ela tem as navalhas. É porque não dá, não sei se você pode mostrar. Não vou mostrar, viu? A tração é as navalhas cortando a terra, entendeu? Sim. Agora tem a marcha, tem a primeira, a segunda, o neutro e a ré. Você aconselhava, Zé Linho, pro pequeno agricultor ter uma máquina dessa? Com certeza. Pode comprar, quem tiver terra de areia. Ou mesmo planta o feijão, a mandioca. Se ele quiser plantar a mandioca larga, que ela passa por dentro, ou um milho, faz tudo. Eu vou fazer. Dá quantos centímetros ali de largura, Zé Linho, sua calma? Rapaz, eu não medi não, mas deve dar aí uns 50 centímetros. Dá pra fazer a carreira de milho com 50 centímetros, tá de bom tamanho. Claro, com certeza. Facilita aí, muito, né, Zé Linho? Facilita, a pessoa só limpa o pé do milho com enxada, né? O povo vai entender, o agricultor entende, quem está nos assistindo talvez não entenda, mas porque assim, a babucha que a gente fala tem que ser cortada na enxada. A que der para ela entrar num vão desse já facilitou muito. Com certeza, é isso aí. Pode plantar o feijão de corda, enquanto tiver novo, que ele não enramar, não tiver rama, você pode limpar o milho, né? Até mesmo o feijão do ano. Eu não tenho quem ajude esse ano, aqui onde a gente estamos. Sim. Eu vou plantar um feijão largo, feijão de arranca, feijão do ano, como a gente conhece. Né? Com ela aí. E eu passo limpando por dentro e limpo só a carreirinha do feijão. Exatamente. Entendeu? É o que eu vou fazer. Mas eu planto pouquinho, só para meu uso mesmo, para meu gasto. Nesse caso você vai ser limpo com ela babuja de 70% ou 80%, né, Zé Linho? Com certeza, 80%, 80% dá para fazer. Nós vamos mostrar um vídeo para vocês aqui, Zé Linho vai ligar a Tratomix, como é o nome, Zé Linho? Tratorito, Coscomil. Tô na leseira, Zé Linho. Nil Santana parece que tá pior do que eu, que já tô velho. Porque a gente, quando não tá virando mal os olhinhos, Zé Linho, não presta mais não. Quem não tá virando é eu, Ninho. Tu ainda tá. Zé Linho, é um Coscomil. A lua cheia, graças ao Nosso Senhor Jesus. Zé Linho. Esse Nil Santana é ousado. Ô Zé Linho, mas pra gente fazer a máquina aí, virar a máquina, a previsão pra você ter uma safra boa de laranja esse ano aqui, Zé Linho? Com a chuva? Ninho, tem umas laranjinhas, né? Aquela chuva de dezembro, né? Que todo mundo sabe que choveu na região. Sim. Florou, mas não sei porque acho que estava fraca, recebeu muito sol, caiu todinha. Foi, rapaz. Não vingou nada. Não vingou. A primeira flor perde. Não vingou 10%. Não, pô, nunca aconteceu isso não. Agora ela já está começando a renovar e soltando as florzinhas. Aqui a gente já viu uma florzinha. Sim. E assim, laranja não falta, é difícil. Zé Linho. Nem nesse verão não faltou laranja aqui, graças a Deus. É porque é bem cuidado, todo mundo tá vendo o meu sítio como é. Eu me esforço demais, mas tô querendo até vender, se eu achar comprador, para me sair, porque a idade não permite mais. A idade permite não? Não, a idade... Rapaz, se não fosse para outro, eu tivesse o dinheiro, quem ia comprar era eu. Não. Mas deixa aí. A sua área é outra, Você não quer contar com roça, não dá certo, né, Zé Linho? Mas eu trabalhei muito na roça, Zé Linho. Eu sei, mas não trabalha mais, já perdeu. Mas se for preciso, eu faço tudo aí. Mas não aguenta não, Ninho. Pra gente fechar esse papo aí e ligar ali o Tratomix. Tratorito. A gente, você planta aqui, você tem aqui, na fruta você tem a laranja, tem o mamão, né, Zé Linho? Tem manga, caju, né, eu tenho quase de tudo. Eu só não tenho aqui abacate, que não produz, a uva. Por que, Zé Linho, a região da gente não produz abacate? Mas essa fruta típica da região eu tenho tudo. Aipim também, né, Zé Linho? Eu tenho o aipim, tenho o feijão de corda, tenho a laranja, tenho a tangerina, tenho o coco, tenho o caju, tem a cerola, tem siriguela, tem o limão, tenho tudo, graças a Deus, tenho tudo. Muito bem. Zé Linho, bora ver ali a Tratomix, Tratorito. Por que o abacate não está na região da gente? Rapaz, o abacate, não sei, precisa de água no pé o tempo todo. Eu já comprei o abacate, como é que chama aquele precoce, né? Precoce. Que chama enxertado, né? Sim. E joguei muita água e acabou já grande, já botou umas florzinhas e morreu. Várias vezes. Eu tenho um ali embaixo, estou lutando lá com ele para ver se eu vejo um dia um abacate. Pelo menos um abacate. Mas o abacate não... Pelo menos um. Só, não sei porquê. Aqui na região dá abacate muito, aí nos quintais da casa. Aqui não, aqui eu não conheço, mas na cidade... Será que eles só gostam de barro ou que o tabuleiro não dá certo pra eles? Eu não sei, não, tem que ir lá na Coité, é quase tudo areia e tem abacate. Agora, depende, sabe o quê? O abacate num lugar que tem
Molhação mesmo? Numa rede de esgoto, vamos dizer. Você tem na sua casa um quintal grande. Nos quintal, você planta um no quintal. Bananeira também. Banana também aqui não vai não. Não dá certo não. Eu tava vendo uma matéria de um médico recomendando muito comer o coco, o abacate. Qual foi o outro, meu Deus? Que a gente não podia deixar de comer. Agora esqueci, diz que o abacate tem uma propriedade muito importante. Abacate é muito bom. O abacate, meu Deus, o coco não era para deixar de comer. Agora esqueci. Mas deixa pra lá. Portanto que nós vamos agora ligar aqui a Lindromax. Tratorito. Vamos lá agora. Bora lá ver. Pois é, pessoal. Aí vocês estão vendo aí as navalhas, que a gente chama de facão, né? De disco ao mesmo tempo. Tem esse manuseamento todinho, é um equipamento bem feito, viu? É industrializado, mas é bem feito, é uma coisa... Muito bem, senhor, vem pra cá. Aí, vem arando a terra aí. Ela trabalha de uma forma, gente, confortável, viu? Confortável. Pode aumentar a rotação se quiser. Mas é desse jeito aí, ó. Adianta bastante pro agricultor. Facilita muito. Pode embora, Zelinho. Pessoal, é a tecnologia. É a tecnologia facilitando também a vida do agricultor. Não só avança para as indústrias, não. Os agricultores também têm esse benefício. Facilita muito. Ela deve ter aí seu 60 centímetros de largura. Olha para isso aí. Quer fazendeiro aí, Nenê? Você que é fazendeiro, compra uma dessa pra você, ligeiro. Você não tá aí se batendo, se limpar, limpa mandioca na roda. Aí, pessoal, as ruas já aradas aqui, ó. É um ligeirinho tarado aqui, ó. Isso é tecnologia, isso é avanço. A tecnologia sabe que precisa avançar para melhorar a produtividade do homem do campo, né? Então, Zelinho sozinho aqui manuseia sua máquina e vai embora aqui, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal, como é que fica as ruas, ó. As ruas aradinhas, as ruas aradas, e aqui a rua que ele tá arando aí, ó, tá vendo? Esse é o procedimento, firme, e aí, ó. Vai arando, fazendo, e daí a pouco tá com a sua propriedade toda beneficiada. Aqui é a famosa babuge, né? Então, aqui com mais 8 dias, 15, o mato já tem que limpar de enxada. Então, a enxada é muito diferente. É isso aí, pessoal. 9 tarefas de terra não é fácil. 9 tarefas de terra não é brincadeira para uma pessoa na idade de Zelinho aqui, 60 anos, um pouquinho, dá conta, faz o que gosta. Daqui ele criou a família, formou os seus filhos, trabalhando aqui, tirando seu sustento aqui, nessa roça abençoada por Deus, e aqui ele continua. É nisso que a gente fala, gente. A nossa geração aí, essa geração trabalha, produz. Muito diferente desse povo de hoje, mas é a vida, né? Aqui, ó. Como é que é, dona Ana? Olha isso aqui, tá ouro na rua, 6 por 5. E já ganhou um balde aqui? Abençoar, sem agrotóxicos. Sem agrotóxicos, Sem agrotóxicos. Muito bem, foi com o Pazelinho que nos sucedeu. Fruta do sítio. Hã? Fruta do sítio, como é o nome? Orgânica. Orgânica. Fruta orgânica, muito boa. Vou chupar na estante. Muito bem. Fala pra mim qual a ação dessa triste solidão. Meu
pra mim aonde está. Fala pra mim qual a ação dessa triste solidão. Puxa o fole, Nil Santana, vamos matar saudades. Ei, fole, velho gemedor. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Fale agora, por favor, fale agora, eu preciso só saber. Atenção, Coité e região. Pensou em carpintaria? Ociel Carpinteiro, localizado na sede do município. O telefone é o 075 991 12 4803. Pensou em carpintaria? Ociel Carpinteiro. O telefone é o 075 991 12 4803. Ociel Carpinteiro, Conceição do Coité, Bahia. Zelinho, esse Ociel aí, Zelinho, esse carpinteiro, ele tá dizendo aqui, Zelinho, que ele tem uma dessa também, Zelinho. Tem uma dessa também. Zelinho tá dizendo que se só tivesse só 60, que ele tava bom, ele tava novo. Zelinho tem 60 e umas horas extras, né, Zelinho? Deixa eu falar, Zelinho. Não diga o resto para não dar olhada. Você tá um mulato aprumado, Zelinho. Você pode ir pra praia tranquilo, que não faz vergonha a ninguém. Bota uma cuequinha aprumada. Pronto, de boa, né, Zelinho? Voltando o papo aí Obrigado aí, compadre Zelinho, por essa gente ganhar o seu tempo aí, né? Tomar seu tempo, né, Zelinho? A gente foi lá na sua luta, na sua labuta, e você nos deu essa entrevista aí. A gente agradece demais, né, compadre Osmar? Agradece demais, e é isso que a gente está sempre fazendo, mostrando coisas do nosso sertão para o nosso povo, né, compadre Osmar? Isso é bom demais, gente. Isso é bom demais, é uma coisa que a gente sabe que é uma forma de sobrevivência do agricultor, né? Muito bem, senhor, vou ir pra cá. Aí, vem arando a terra aí. Meu sertanejo, ela trabalha de uma forma, gente, confortável, viu? Confortável. Pode aumentar a rotação se quiser. Interessante. Mas é desse jeito aí, ó. Adianta bastante pro agricultor, facilita muito. Pode embora, Zelinho. Pessoal, é a tecnologia. É a tecnologia facilitando também a vida do agricultor. Então, gente, aí as pessoas aí, né, compadre Osmar, né, compadre Vanusa? Quem pode comprar, vai ajudar bastante. Olha para isso aí, né? Aí tá um pouco ruim para ele aí, porque essa terra aí, ele teve uns meses atrás que ela foi arada e a terra tá solta, não tá tendo muito apoio. Ele tá tendo um pouco de saculejo, mas diz ele que na parte que não foi arada, moderna, que há uns meses atrás, tá mais, o apoio é outro, né? Aí o motor de 80 cilindradas, mais ou menos isso aí, né? 60 centímetros de largura. Ele fuça igual tatu, mas vai embora, não tem negócio de conversa não. Econômico, né, compadre Zelinho? Econômico, dá para poder comparar com o gasto de um burro. Se fosse botar um burro parar aí, um exemplo, né? Um exemplo como é manual. Um burro e um arado seria uma ocupação de uma pessoa, um animal. Ou se até como dizer, ele arar esse pedaço de terra dele aí, gastou R$350, fora o tempo dele, né, com um besouro. Ainda não faz assim, bonitinho, todo agasalhadozinho, porque o trator é uma coisa mais busca, né? Claro que a realidade, o trator ele faz, mas é como dizer, aí como é 9 tarefas, 7 tarefas é de frutas, a parte as outras 2 tarefas é capinho, para criar uns cágados, né, Zelinho? Uns cágados, é isso exatamente. Valeu, compadre Zelinho, nós até trouxe até
a sacola cheia de aipim, de limão, de laranja. Além de ganhar uma audiência dessas, Zelinho ainda deu a gente aí. Agora repara aí, compadre Jaime, o homem que trabalha não tem um bucho grande. Não tem bucho grande, não adianta que não tem. O homem que trabalha é diferente, né, compadre? Boa noite, indo bucha grande. Não tem não. Os cabas que trabalham na roça. Boa noite, indo bucha grande. Tá vendo aí, compadre Jaime? Só tem barriga grande. Só tem barriga grande e esses cabas que não trabalham. O Zé Ligo tá todo aprumadinho, retinho, igual aqueles praus de derrubar caju, reto, de pezinho, certinho, né, Zé Ligo? Por quê? Porque o cara tá movimentando o dia todinho, né, compadre Rico? O compadre Rico tá no desgosto, modo bucho grande também, né, compadre Rico? Padre Noel tá por cá vendo a gente aqui. É isso aí, Zelinho. Obrigado mais uma vez. Essa já é umas 3 entrevistas lá no sítio Zelinho. Sempre tem novidade. Ele manda um telegrama pra mim, manda um recado, né? Que a gente estamos no tempo da foice ainda. E aí a gente estamos lá, registrando esse momento. Bacana demais. Tudo verdinho, feijão de corda. A gente aí ocupou esse tempo de compadre Zelinho aí, né, compadre? Eita, coisa boa, né, Zelinho? O bate-papo, a gente aí, como é? Tratorito, né, compadre Jaime? Tratorito aí, fazendo essa manuseação aí dessa terra dele aí. Aí o bicho tem facão de todo jeito, né, rapaz? Um disco, uns negócios, uma pabulagem aí, mas é boa toda aí, compadre Jaime, boa toda. E aí, a pessoa que tiver interesse, né? Eu acho que hoje o agricultor tem condições de comprar, porque hoje você compra no dinheiro, você compra a prazo, você vende uma porca parida, você faz qualquer coisa, hoje o comércio lhe vende. O importante é que ele vende. Para você trabalhar com ela mesmo, você pode, né, pagar. Trabalha demais, o negócio é bonzinho, o negócio é aprumado. Ela trabalha de uma forma, gente, confortável, viu? Confortável. Pode aumentar a rotação se quiser. Mas é desse jeito aí, ó. Pois é, valeu, compadre Zelinho, compadre Zelinho, compadre Jaime Pereira, né? Tá o bucho grande, compadre Jaime Pereira tá o bucho grande. Ô, compadre Jaime, quem tá no sofrimento é compadre Bujão, né, compadre Bujão? Boa noite, indo bucha grande. Esse bucho grande, compadre Bujão que tá no sofrimento desgraçado, né, Bujão? Esse cara vai admitir, viu? Bujão. Aí é feio, eu não sei se Bujão fumou da feiura, não. Os meninos aborrecendo lá. Coitada, cultura comigo santa. Eita, porra. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Sim, eu filho. bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Ei, compadre Zelinho, o compadre Bujão tá numa paixão desgraçada, né, compadre? Aí tá lá morrendo de saudade, a mulher foi embora de novo. Segundo o compadre Jéssica Carneiro chegou por cá, compadre, porque tá lhe entregando aí, compadre Noel aí, viu, compadre Rico? Compadre Rico não, compadre Rico tá de boa lá. Compadre Rico é um homem sossegado, a mente sossegada, não tem negócio de arrepio não, né, compadre? Compadre Noel que tá dizendo que o Bujão tá numa paixão desgraçada, né, compadre? Bebendo umas cachaças aí, a minha mulher largou ele. Essas mulheres, rapaz, aí, vem pro forró desse aqui, ó. Aí, ó, cada uma gata, ó, cada uma gata aí, Bujão. Vem, Bujão, vem pegar o endereço lá na saída do Polo Petroquímico. Já me esquecer, eu não sei, eu preciso só saber quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim, me deixar sempre a sonhar. Vale agora, por favor, vale agora, eu preciso só saber. Meu grande amor, diga pra mim aonde está, fala pra mim qual a ação. Não é possível aí, Bujão, aqui no meio de tanta mulher aí, eu não acho uma menina pro mar. Dessa triste solidão. Quando você chegar aí, se você pagar 2 pitu cilindro aí, né, tirar o chapéu com decência, tem mulher de todo jeito aí, né, compadre Osmar? Tem mulher de todo jeito, se ele quiser, não tem tempo ruim não. É só ele mesmo aprumar as coisas aí, né, chegar com ordem e decência que dá certo. Fala pra mim qual a ação. De você eu só quero distância, de você estou desiludido. Os momentos
momentos que tive a seu lado, para mim foi um tempo perdido. Hoje mesmo eu compro passagem, hoje mesmo daqui vou embora, vou em busca de alguém que me ama. Ô, compadre Osmar, compadre, Moscopeu, vai dar uma aguinha com sabonete a ele aí, pra ele chorar pouco, compadre. Viu, compadre Noélio? Deixa o bujão no sofrimento desse não, porque sofre. Uma cabocla dessa vai embora da vida do camarada, o caba feio, já do bucho grande, não vai arrumar ninguém mais não, não vai arrumar não, fica difícil, se encambular demais dói, né? Boa noite. Cala a boca. Ô, homem nojento, né? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade. Foi hein? embora, Deus é mais. foi embora, deixou o pobre do homem sozinho, né? Esse cara vai admitir, viu? Não. É, bujão. Só Jesus na causa. Vou em busca de alguém que me adora. Eu não quero viver humilhado, eu não quero sofrer mais assim. Só agora que compreendi que você não gosta de mim. Se não gosta, meu amigo, pode armar a Juliana, botar um pedaço de rapadura no aió, né, Jaime? E se lascasse na beira, e aqui pro lado do cipó de leite, ó. Descambar aqui pro lado do Nordeste, aqui pro lado do Sul, ainda é pior. Se não gostar, não dá reggae. Se não tiver, né, Marnesita, tiver um amorzinho, um negocinho aprumado pra poder relevar as pataquadas, não fica não. A mulher nasceu com o dom de botar o cabo debaixo do pescoço, assim, dizer, ó, filho do Coscobel, tu vai ser por aqui, não é como tu quer não. E toda paixão é infâmia, né, Jaime? Se o cara se apaixonar demais, ele fica fino, fica mufino, ele fica parecendo aquela radiola desafinada. E mulher não gosta de homem desafinado, né, Zelinho? Mulher gosta de homem aprumado, homem que coisa, chega cedo, trabalha, mas bebe um pitu, né? Quebra licuri, essas coisas tudo assim é fácil, né, compadre? Cadê? Eu sou cigano e levo a vida cantando, minha vida é viajar. Por onde eu passo com a cigana na garupa, vou gritando upa, upa e paro pra descansar. Na barraca lá na beira da cascata, eu a rede lá na mata e começa a balançar. Ô ciganinha, vamos viver viajando. Ó minha linda cigana, eu sei que tu amas esse valente cigano. Trago na minha bagagem muitas coisas pra vender. Carrego um ouro e um papagaio, vou fala muito e sabe ler. Vendendo tropa, trocando cavalo bom, mas só esse coração a ninguém posso vender. O Padre Chico tá lá na escuta do Coité Cultura, né? Que o Padre Chico tá lá nas mediações. É da mesma terra
de compadre de Jaime, mas compadre Zé Pinto, né? É da região de Barroca, né, compadre? Tá entre Licuri, tá entre Licuri, Lagoa da Cruz, tá entre o Alambique, tá entre o Rosário e entre o céu e a terra, né, compadre, velho? Pronto, tá bom demais. Tá entre o céu e a terra, não tem por onde sair. Muito bem, moreninha bonita, o negócio da música, né? E a Aliança do Norte recebeu muito dinheiro. Jorge Puxou sempre quis governar o mundo inteiro. No ano 91, a 16 de janeiro, eu a lembro muito bem. Foi contra Saddam Hussein, foi aquele desespero. Eu adoro a minha terra, o Brasil não se faz guerra. Por isso eu sou brasileira, Susto. Porra, malandro. por aí tem sambador que quer me sujar de lama, tirando chula de mim, pra derrubar minha fama. Falou que eu sambei mais mel, minha mão não tem anel, como é que eu tenho diploma? Tirando chula de mim, isso não me mete medo. Foi na escola de samba, conheço todo o segredo. E o anel da suspeita é uma paleta preta que vive presa em meu dedo. O meu professor foi Deus, meu pandeiro a caderneta, o livro foi minha mente, minha prova foi bem feita nesse pedaço de chão, com meu pandeiro na mão, já me serviu de caneta. Eu samba e não quero pirraça, porque lá na praça é o que eu quero ver. Na escola onde aprendi, ô sambador, ainda ficou lugar pra você. Na escola onde aprendi, ô sambador, ainda ficou lugar pra você. Vamos embora, só agora, sexta-feira, se Deus quiser, todo mundo na paz do Senhor Jesus, bença todo mundo, bença papai, bença mamãe, todo mundo me queira bem, porque eu não quero mal a ninguém, né, compadre? Boa noite todo mundo, obrigado pela audiência, né, o programa foi aprumado, tudo de bom,
Lembrando vocês, sexta-feira pela manhãzinha tem o Forró Repente aqui no estúdio do Coité Cultura. E pela boquinha da noite nós temos o Forró, o Coité Cultura. Então vamos despedir aqui no Forró de Rua. Forró de Rua, vamos despedir, né, compadre? Já vamos descambar, são 7 horas e 30 minutos aqui da Rádio Mais. E, compadre Mildinho, se tiver machista aí, tiver escutando a gente, guarda aí um maior de machista para ver se nós bota na congelador. Para um dia, por acaso, se o compadre Jaime aparecendo, nos concentrando, na Bahia, a gente mandasse machista para ele comer com vatapá lá nas quebradas de Salvador. Tem muito mais. Eu tenho um segredo, menina, tá dentro do peito. Uma noite passada meio que sem jeito, pela madrugada eu ia arremessar. Quando o amor diferente estava nos meus braços, olhei para o espaço, vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Aí eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém. Tanto que tanto meu amor me beijou como ninguém. E flutuou em meus braços, dormiu em meus plantos. E o nosso segredo confidenciamos sem revidar. Ai, 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 ai. Simbora, Ninho! Eu tenho um segredo, menina, que tá dentro do peito. A noite passada meio que sem jeito, pela madrugada eu ia arremessar. Quando um amor diferente estava no meu braço, olhei para o espaço, vi lá no céu uma estrela cadente se mudar. Aí eu lembrei das palavras doces que um dia eu falei pra alguém. Que tanto meu amor me beijou como ninguém. E flutuou em meus braços, dormiu em meus prantos. E o nosso segredo confidenciamos sem hesitar.